Olá, tudo bem? Aqui está tudo bem. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Fique Confuso, o seu espaço de boas ideias, conhecimento e inspiração. Estamos ao vivo na OK TV. Você já se inscreveu? Então, curte, compartilha, comenta o famoso triplo C. Bora pro papo? Fala, Cazé! Fala, Chico! Chico, você já reparou como essa estação, assim, se fica mais emotivo, fica assim, mais... Mais elegante. Elegante, isso, mais elegante, cara. né? E você repara na poesia das coisas, né? Parece que a natureza tem uma coreografia, as árvores, o movimento. Você tá um poeta hoje, Cazé. Parece uma dança, assim, circular. Vou falar muito não, Chico. Acho que de dança eu não entendo nada não, mas você, nosso convidado, entende. Então tá certo. A apresentação de hoje é do nosso amigo Ramires, do Ceará ao palco do mundo. Boa noite, Chico. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu honro muito, né? Sou cearense de nascença, vim para o Rio faz 42 anos, já moro por aqui, pela região dos Lagos. Uma vida, hein? Uma vida longa, muito longa. E persistente, eu estou aqui resistindo e lutando para deixar legados para as pessoas que estão vindo aí para trás. Isso aí, Ramires. Uma lembrança aqui do canal para você. Ai, que maravilha, gente. Olha isso. Tem que abrir. Vou abrir aqui para ver o que é. Botar uma água. Ih, já tô falando presente antes do tempo, gente. Vamos ver. Ai, maravilha. Essa vai para mais uma para a coleção. Onde eu vou, eu ganho uma xícara com uma carinha para lembrar disso aqui, gente. Vale a pena. Obrigado, Chico. E também trouxe uma lembrancinha para você. Opa, isso é muito bom. Na verdade, é uma parceria que eu estou tentando dar uma olhadinha para vocês. Tentando não, você já está fazendo. Tentando uma parceria para que eles invistam um pouquinho no Balé Municipal, no qual... É uma empresa nova que chegou em São Pedro da Aldeia, M2. Para você ver o esforço do Ramires, ele está em busca de parceria para poder ele ser presenteado, ou ser patrocinado, ou ser apoiado por essa M2. Isso mesmo. Para o pessoal do balé, da onde que ele dá aula, que daqui a pouco você vai ficar sabendo disso. E aqui tem o QR Code, caso você... Na verdade, eles estão atrás... Eu gostei do chaveiro, tá? Maravilha. Gostei do chaveiro. É todo seu. Vai ter uma utilidade maior lá para mim. Maravilha. E aqui tem o QR Code, se você quiser divulgar aí para poder... Quem quiser revender, galera, aproveita. M2. Sim, a nova empresa aqui em São Pedro da Aldeia. Tá bom, Ramires? Ramires deu seu recado aí. Um abraço lá para M2. Seja muito bem-vindo à nossa região. Ramires, vou mandar uns abraços aqui, tá? Pode mandar. Vou lá, hein? É longo, hein? Ok. Mandar um abraço aqui para Fortaleza, sua cidade natal. Obrigado. Um abraço para os professores de dança, para os bailarinos, para a companhia Via Dança, companhia Raça, companhia Falcão e Cia, Balé RJ, Projeto Garoto Cidadão. Mandar um abraço aqui pro pessoal do Estúdio Fama, em Cabo Frio. Pro Pro Dança, para a Escola Municipal de Arte de São Pedro da Aldeia. Agora para as escolas de samba, hein? Para a GRES Flor da Passagem, para a GRES Imperatriz Leopoldinense, para Acadêmicos da Diversidade, para a GRES Manguinhos. E lá na Flor da Passagem tem 3 pessoazinhas que estavam presentes sempre com vocês lá nesse trabalho, que é a Célia das Flores, Nazaré Moraes e a Neia, grandes diretoras lá. E não podemos esquecer da nossa grande Rosa de Marque, e não podemos esquecer também da Alessandra, lá de Nilópolis, Alessandra de Oliveira. Isso. São grandes profissionais do balé e da dança. E também a nossa destaque principal de Cabo Frio, Nazaré Moraes, né? Um beijo aí pra ela, né? A 01 da Flor da Passagem, hein? Isso aí, né? Merece muito, muito, muito. Tem um abraço para alguém? Tem abraços e beijos? Vou mandar um abraço aqui para minha escola, que eu tô agora vestindo a camisa, que é a Novo Império, que esse final de semana vai acontecer dia 15, né? Na verdade, vai acontecer uma feijoada lá para lançar o enredo, lançar os figurinos, o protótipo de A Novo tudo. Império da onde?
Ela é de Oswaldo Cruz. Bem legal, é como da fosse série uma- bronze, né, na Tá. verdade. Acho que eu já peguei a visão dela. Então, a escola que eu fazia parte era Independente de Olaria, a diretora saiu e foi para Novo Império, pegou a direção Mas a Novo dela. Império é uma escola nova, não é isso? Isso, e ela é da bronze, série bronze, né, na verdade, lá do... Ela já da passou Independente de Olaria, já, pela a avaliação. pela avaliação. Isso, agora ela é bronze. São dissidentes da Império Serrano? Eu acho que sim, porque de vez Novo em quando Império e Oswaldo Cruz, é isso? isso. Tem uns Então- encontros de vez em quando, convites, e tá sempre lá no Império Serrano, com certeza. É Tá. bem junto. Então tá certo. Quem é Ramires? Eu sou um sonhador que vem para o Rio de Janeiro, a convite de uma pessoa, Simone Falcão, até que você citou aí, dá um beijão para ela e um abraço. Ela me trouxe num festival que eu fui participar em Campina Grande. E aí, quando ela me viu, ela perguntou se eu toparia de vir para o Rio de Janeiro para dançar com a escola dela. Eu pensei, novembro, dezembro e janeiro. Fevereiro eram minhas férias lá. Eu falei, pronto, vou para o Rio de Janeiro. Quantos anos? Já vai para 42 Não, anos. você tinha quantos anos naquela época? 18 anos na 18 época. anos. Vou fazer 60, 61 esse ano. Então, se um Deus garoto quiser. ainda. E é isso. E aí fiquei um tempo em Niterói, depois eu fui para São Paulo e viajei para vários lugares para poder, como convidado. Nunca fui fazendo audição, porque eu nunca fiz audição para dançar. Mas você é um sonhador. Sonhador que continua em busca de deixar legados para as pessoas. Mas também um realizador? Também realizo várias coisas, vários projetos, vários momentos assim especiais para pessoas especiais. Para como sonhar agora, tem por que exemplo. realizar também, né, Com Ramires? certeza, tem que insistir. São duas coisas que caminham juntos. Muito Sonhar e realizar. Isso aí. Ramires, vamos lá. Fecha seus olhos aí. Qual é a primeira imagem que você vê da sua infância em Fortaleza? Eu acho que indo para o projeto que eu comecei, que é o projeto Vidança, que a diretora era a Nália Timbó, é um projeto que é numa área bem vulnerável, sabe, assim, que tem pessoas bem pobres, e aí minha mãe também veio lá da pobreza, e daí a gente foi ganhando o mundo, foi conquistando, e cada um tem o seu trabalho agora, todo mundo tem uma estabilidade boa, minha mãe tem 3 casas lá, ela disse que uma é minha quando eu voltar para Fortaleza, e eu acho que ainda volto para Fortaleza sim, no momento que eu disser que não dá mais aqui para o Rio de Janeiro, eu vou voltar para Fortaleza. Quando você continuar. começou lá, com qual idade? Eu acho que, na verdade, assim, Deixa eu te fazer a pergunta. Quando você fechou os olhos, conseguiu enxergar aquele menino? consegui. E a gente, sabe para o que a gente fazia para sobreviver lá? A gente ia para o mangue catar caranguejo, era uma coisa deliciosa. Porque a professora nossa lá, ela tem um ensino metodológico com a coisa de que a pessoa tem que acreditar na sua raiz para você conquistar o seu sonho. Ela sempre diz assim, tudo é uma conquista. E eu consegui essa conquista por estar aqui, conseguindo levar o meu legado que ela me deixou, me ensinou, me explicou. E qual é a primeira imagem que você vê da sua infância de Fortaleza? Eu acho que é essa, né? A pobreza que está sempre reinando na época quando eu morava no Ceará. Porque a gente tem aquela coisa da seca, agora não, tudo melhorou, porque a cidade cresceu, o prefeito mudou a cidade, tudo valorizou e aí a gente começou a crescer. Eu conheci muitas coisas assim que eram vulneráveis, né? E aí quando eu entrei para o projeto, foi que eu comecei a entender como a gente poderia se realizar fazendo projetos, indo em busca de pessoas para vir compartilhar ensino. Qual era o bairro? Nova Assunção de Nova Fortaleza. Assunção. Isso aí. Cazé, em Fortaleza, toda quinta-feira tem a Quinta do Caranguejo. Isso mesmo. Isso é em todo... do botequim, mais sem vergonha que tiver, e até o do top de linha, ponta 1, 00, todo mundo só come caranguejo quinta-feira. Ó, cheio de bichinho, vamos pra lá, meu rei. Meu rei tá na Bahia. Da Bahia. Não, e o Misturou melhor aqui.
E o melhor que o caranguejo vem numa cumbuca que Isso. é R$7. Na Olha cumbuca, só. sabe o que é uma cumbuca, Cazé? Sei. Ah, Pô, não, tem que traduzir, hein? Filho de pescador, rapaz. R$7, né? E aqui, se a gente for comprar um caranguejo, você vai pagar milhões para pagar um caranguejo. E lá, a gente toda quinta-feira senta na mesa, reúne todo mundo e começa a quebrar. Isso, é isso aí. Caranguejo. As pessoas param na porta, Cazé, da casa e eles fazem encontros de família. Sim. Quem não vai pro bar, fica na ponta da família, aí bota aqui a cumbuca, aí pega um assador de pilão, um pilão, que aqui no amado, fica batendo ali, tac, 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 e comendo seu caranguejo ali toda quinta-feira. Amanhã é dia. Isso A aí. cidade para, cara. É incrível. Temos que ir lá, Chico. Muito é uma bom. cultura. Eu já tive numa quinta-feira dessa lá, que a minha família é de lá, Aham. aí foi lá pro Chico do Caranguejo, Nossa. lá do... Praia do Futuro, né? É. De lá. Aham. Conheço. Muito bom Não, acho que eu também. fui no Coco Bambu. Ah, Bambu, é. Isso, Coco Bambu, Sim, isso aí. É isso mesmo. Muito bom. Mas é tudo pro lado dali da Praia do Futuro, Isso. de Iracema. Foi uma vai noite seguindo, né? maravilhosa. Você lembra do momento que você percebeu que a dança seria mais do que uma paixão? Sim, exatamente como você me perguntou. Eu, quando comecei a estudar, eu fiquei no entre e sai de 8 até 12 anos. Depois, quando eu completei 12 anos, eu entendi que era aquilo que eu queria mesmo, entendeu? Eu comecei no SESI da Barra do Ceará, não sei se você conheceu. A minha professora era a diretora parte da dança lá e ela me convidou, porque na verdade eu ia através de uma amiga, ela me levava para ir assistir a aula e eu ficava do ladinho ensaiando sozinho, até que um dia ela me chamou: você não quer fazer dança? Aí eu falei: eu vou entrar. E aí eu entrei e continuei, depois passei por mãos do Denis Grey, que era professores antigos aqui do Rio de Janeiro, do Teatro Municipal. Ele esteve lá para dar aula pra gente. E aí, depois que ela saiu do SESI, ela montou o projeto Vidança, e é um projeto que ela buscou lá na Nova Assunção, que é do ladinho da Barra do Ceará, entendeu? Pode falar. E como foi participar desse projeto da Vidança? Para mim foi incrível, porque lá não é só dança, lá Não. tem percussão, tem teatro, tem aulas literárias, tem aulas de laboratórios com contemporâneo, com balé, com jazz. É um instituto grande que ela vive de doações também. Maneiro, hein, Lá. cara? É bem legal, depois eu vou passar o link para você dar uma olhadinha. Ela já ganhou Criança Esperança, Poxa, que ela já legal. ganhou aquele projeto do dois rapazes que são irmãos, eu acho. Projeto, eu esqueci o nome. Ele é bem famoso e ela ganhou já vários editais, tudo com a ajuda da comunidade ali, entendeu? Ela vai em busca, agora tem esse Feijão Brasil, eu acho que é isso, Come Brasil, tudo lá de Fortaleza. E ela está conseguindo porque, na verdade, ela não é só ensino, ela ajuda as famílias com cestas básicas, ela faz um projeto Faz um complemento, né? na verdade, junta com os pais, a família tem que estar do lado a lado, é tanto que eles fazem projetos ao sábado para os pais, aula de samba, aula de massagem, aula de cabelo, de manicure, é uma coisa que eles tentam Que maneiro, Rodrigo. fazer que eles invistam no que eles estão vivendo ali, entendeu? Não é uma coisa que... E nesse sonho vai conquistando a aldeota, vai conquistando os lugares mais ricos, né? Então, Vai alcançando outros Isso aí. áreas, né? isso E mesmo. o impacto dessa experiência na sua formação? É bem boa, porque na verdade eu não vim só para dançar. Eu agora estou expandindo para o lado da política, para o lado das leis, uma coisa que eu não entendia, que eu agora estou aprendendo a entender depois que eu fui morar em São Pedro da Aldeia. Passei a trabalhar com a cultura, e aí é uma coisa que é mais diferenciada da dança. Na verdade, a gente tem que entender das leis para poder cobrar alguma coisa, entendeu? É bem complicadinho por causa democrático, na verdade, o lance de você pode umas coisas e não pode outras. Por eu ser funcionário público, eu não posso participar de editais do município, só fora do município, porque como afeta por eu estar dando suporte ao governo e depois não poder pegar dinheiro nenhum da cidade, entendeu? Certo. Rabir, você chegou a São Paulo, integrou a companhia de raça. Isso. E depois a Falcão e Cia, em Niterói. O que mudou o seu olhar artístico e pessoal após essas duas companhias? Na verdade, assim, Chico, todas as vezes que a gente sai do nosso
aquele caixinha? mundinho, da caixinha, a gente volta com muito mais experiência, porque a gente adquire. Eu acho que as pessoas te veem diferente, porque você veio de outro lugar, passado por pessoas. Porque, assim, no meu mundinho, eu tenho as pessoas que estão ali com aquele ensino. E lá no outro mundo, quando eu saio da minha caixa, eu tenho outras informações com estrangeiros, com pessoas de fora. Principalmente em São Paulo, né? Isso. Com pessoas, eu tive aula com cubanos, com italianos, então a gente volta com mais respaldo para poder representar a nossa dança. E a diferença foi essa, que eu adquiri mais informações e habilidades que não existia na Falcão Companhia que eu vim agora, né? Tá certo. No ano 2000, você teve na Companhia de Balé da cidade do Rio, enquanto no projeto Garoto Cidadão em Volta Redonda. Como que foi essa fase? E como conseguiu unir também, que é Rio, Volta Redonda, né? Sim, a mesma coisa acontecia quando eu morei em Niterói. Eu vinha para Cabo Frio, ia e voltava, vinha sexta, voltava segunda. Eu fiquei durante quase 10 anos para trabalhar com a Márcia Sampaio aqui no Tamoio Esporte Clube, né? E aí eu fiquei indo e voltando. Foi a mesma coisa que aconteceu quando eu estava no Balé da Cidade, que é da Alice Arja. Eu fui convidado para trabalhar na CSN, que é a empresa de trem, aquelas ferrovias. Sim. Eu fui convidado para montar um espetáculo. E aí acabou que eu fiquei 4 anos. Foi uma época assim Pô, que maravilhosa. convite, hein, cara? Foi uma época Para maravilhosa. fazer um espetáculo, você ficou... Um espetáculo, porque eles gostaram tanto que aí eles não me deixaram sair. E o melhor, eu ia sexta e voltava segunda, foi a mesma coisa que eu fiz aqui em Cabo Frio. E o melhor que a valorização, Chico, você não acredita. Eu tinha hotel para dormir e comer e, assim, fazer o que eu quisesse, piscina, tudo mais, porque eles tratavam como se fosse um artista famoso, né? Eu não era nem famoso ainda. Mas era um artista, pô. Sim, você entregava a sua arte de coração, de alma. mas assim... Eles entenderam isso, né? Porque as empresas às vezes não acham que não tem muito valor a dança. Eu acho que um funk, alguma coisa assim, tem mais valor do que um artista local da cidade, entendeu? Então, assim, eu tive o prazer de tocar com aquele Cleito e Cleidi. Eles tocaram no espetáculo que eu fiz na CSN lá de Volta Redonda. Se eu quisesse que eles trouxessem um helicóptero lá para o palco, eles trazeriam. Era isso que eu tô te falando. Dava toda a estrutura. Toda a estrutura. Não, se eu dissesse assim, eu quero uma escada ali, um palco ali, eles botavam porque tinha dinheiro, entendeu? Então, foi uma época muito maravilhosa para mim. Eu acho que o diretor ali não era nem a questão do dinheiro, é a questão da sensibilidade artística dele. Isso. Acho que é mais do que o dinheiro. O que eu digo agora. Em São Pedro da Aldeia, por exemplo, o meu secretário, ele é pianista. Ele sabe exatamente o que a gente precisa e aonde a gente quer estar. Aí tem um artista, né? Isso aí. Um artista administrador, já é diferente. Muito já bom. é difícil, hein? Muita coisa. Porque o cara é artista, ponto. Aham. Artista. Agora, quando você encontra um artista administrador, são poucos, hein? Sim, e ele sabe o que a gente precisa e o que a gente pode fazer, né? Então, eu estou muito feliz de estar em São Pedro. Não que eu não queira estar em Cabo Frio, porque é o meu sonho de voltar também por conta do carnaval, né? Mas é uma coisa... Mas tá do lado, tá pertinho. O importante é que você tá lá 16 anos em São Pedro da Aldeia, passando tão rápido, já tá indo pro quarto mandato e você tá lá, não tem nem problema de acertar a sua como é que é isso que dá no final do ano, quando acaba o governo? Espetáculo. Não, o mandato. Não é isso? Passou o mandato, passou o outro, você tá lá. Então, o importante é que você tá trabalhando e Cabo Frio tá perto. Ramires, essas experiências ampliaram o seu entendimento no papel da arte, da transformação de vidas? Depois de você passar tudo isso que passou já, sim, lá atrás, estou dizendo lá atrás. Sim, muita coisa. Eu acho que me ajudou muito a entender, né, o que a gente precisa fazer para ir em busca dos nossos sonhos. Eu ainda tenho coisas para realizar, ainda tem muita coisa para explicar, ensinar e aprender. E vivo assim, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a gente vai criando nossas estimativas. Ramires, você veio de uma comunidade pobre, carente. Sim. E mudou a sua vida. Né? Bastante. Mudou bastante, né? E hoje, quando você vai em algumas comunidades dessa e você vê crianças que a arte, ela oferece
essa mudança de vida. Uhum. Como é que é isso para você? Eu tento ajudar, sabe, Chico? Agora, você sabe mais do que ninguém. Tem muitas pessoas que são aproveitadoras, assim, tentam dar uma de esperto para as pessoas. Tipo, eu sou diretor artístico da Escola de Arte Luísa Maria Leal Mendes de São Pedro da Aldeia, e eu fico triste porque tem muita gente que mora na Rua do Fogo, lugares bem distantes, na Cruz e tudo, eles não têm condições de chegarem até a gente, mas tem os espertos que chegam com chofé, com carro, e isso dói no coração para a gente, porque a gente não tem como estruturar uma forma, porque antigamente era assim, os alunos que vinham para a escola, que era integral, eles trocavam os horários da manhã, pegavam o ônibus para vir e os da tarde vinham para poder estudar na escola de arte. Agora a educação cortou isso, né? Eu não sei por quê. A gente está lutando para voltar com esse recurso, porque a gente consegue atingir os que precisam de verdade, entendeu? Tanto que agora mudou lá o regimento, as cotas são 30% para o povo particular e o resto todo para público, porque a gente sabe que os que mais necessitam não têm a condição de chegar até a escola de arte. E o que eu posso fazer, eu sempre vou em busca, eu dou uma bolsa, ou eu pego com uma carona, ou peço uma carona para alguém trazer a pessoa para poder, porque os talentos, eu não sei se você sabe, sempre saem de comunidade, nunca sai do centro ou do lugar desenvolvido, entendeu? Às vezes sai do desenvolvido, mas sempre que sai as pessoas não dão valor, sabe? Elas mudam de caminho, assim, de rota. Tipo, uma pessoa que tem dinheiro, mora no centro, vai fazer aula, vai fazer por hobby, não vai fazer por amor à arte daquilo, como da vulnerabilidade faz por amor, entendeu? Isso a gente busca muito por esse lado. A gente se sensibiliza para poder trazer, de alguma forma, eles para perto da gente. Te machuca? Machuca um pouco, porque se eu pudesse abraçar todo mundo, eu abraçaria muito todos, porque ainda mais agora que tem os autistas, né, que a gente está abraçando todos eles também, as pessoas que têm problemas especiais. Só que eu tenho uma briga grande lá com a minha diretora e o meu secretário, porque os pais precisam entender que nós não fomos trabalhados com essa É estrutura. diferente, né? Totalmente diferente. Então, o que que a gente está pedindo agora é que cada pai traga o laudo e traga alguém para, tipo, um ajudante para poder ajudar o professor que não teve esse ensinamento. É tanto que agora está tendo palestra, está indo uns cursos lá para a Escola de Arte para ensinar ou fazer entender como aplicar uma aula para esse tipo de pessoas especiais. E como é que está sendo essa experiência para você? Por enquanto normal, porque a gente está tendo uma ajuda, um apoio de um estagiário que está indo, porque foi a exigência que a escola está fazendo agora, ter alguém, porque assim, os pais precisam entender que eles precisam de um tempo para se adaptar, não somos nós que temos que se adaptar, são eles que terão que se adaptar com As a crianças gente. estão falando. Isso. É o inverso. Porque na verdade o mundo deles é diferente das pessoas normais, né? Que a gente fala normal, que não tem problemas de alguma TDAH ou outra coisa. Então, assim, os pais precisam entender isso. Eles não podem, às vezes tem assistência social, às vezes tem o conselho tutelar, mandam a criança com uma carta, como se fosse assim uma intimação para a gente ter que aceitar, entendeu? Mas a gente está abraçando, somente exigindo que tenha um acompanhamento, alguém acompanhando aquele aluno. Hoje está muito mais natural, né? Aham. A gente vê as pessoas especiais estarem participando de todo tipo de eventos, né? Sim. A questão toda é a gente conseguir montar essa cultura, Sim. mudar a cultura do entendimento de todos nós, que é mais um que está vindo aí, que vai agregar e a gente vai ensinar. Com A gente certeza. vai aprender muito com essas crianças aí. Com Eles têm certeza. uma sensibilidade Muitos. muito diferente do que a gente imagina, né? Eles são amorosos, isso São. você pode ter certeza. Inteligentes também. Muito, muito. Em 2005 e 2007, você retorna à Companhia Raça. Pouco depois, você assume um papel de destaque como professor e diretor artístico do Estúdio Fama. Como foi esse processo de se tornar também um formador de novos bailarinos? Então, para mim, assim, é normal ser uma pessoa que vai formar outros alunos, né?
O difícil é... Agora está muito mais difícil, Chico, por causa da internet. A internet veio para abalar com todos nós depois da pandemia. Por quê? O que que acontece? Hoje, todo aluno que assiste um TikTok, eles acham que já são professores. Eles não têm mais aquela coisa de respeito ao maestro ou ao professor que estudou anos e anos para estar ali para dar o ensinamento para eles. E aí complicou um pouco a coisa, mas assim, o Estúdio Fama foi o lugar que eu mais morei aqui em Cabo Frio, né? Na verdade, quando a nossa querida Fabiana Cury, que Deus a o tenha lá, ela me... Eu estava saindo da Márcia e ela me convidou para ser diretor artístico da escola. Eu fui e consegui formar alguns bailarinos. Depois que eu saí, eu não sei o que aconteceu mais, mas o que eu posso te dizer agora, eu vivendo o momento, a internet veio para atrapalhar bastante coisas de quem estuda dança. Lá na academia, um amigo que ele faz um trabalho lá com a gente personal, ele reclama muito disso, porque os garotos e as meninas pegam um peso acima do que eles podem. Eles não querem rotinar, seguir né, o processo. Sim. Eu vi no vídeo. Eu vi o vídeo. Quer dizer, não pega... Não, é assim. Aí ele tá dando aula lá pra mim, aí ele, cara, aquele ali vai se machucar. Olha que doideira. Eu não vou até virar as costas, que eu não tô no meu horário. Porque eu, nesse momento, tá de particular, ele não pode falar nada. Então, quer dizer, a internet, ela tanto ajuda quanto atrapalha, né, cara? Pelo meu lado, tipo, artístico, ele prejudica mais do que ajuda. Porque na ajuda que eu vejo do TikTok é ensinar a fazer uma comida, fazer um remédio, mas assim, na parte artística é muito ruim porque eles acham que olhando o vídeo vai aprender, eles não sabem a técnica que a gente estudou para poder ensinar a fórmula que eles precisam entender, entendeu? Com certeza. Teve algum aluno ou momento que te marcou profundamente nessa caminhada? Várias alunas e alunos. Uma que eu posso citar, nossa querida Carolina, a filha da Selma, da Célia Flores. Ela foi sua aluna? Em Monique, sim. Tem a primeira bailarina do Teatro Municipal, Juliana Valadão. Daqui de Cabo Frio? Sim, ela fazia aula em Cabo Frio e Arraial. Ela é de Arraial, mas fazia aula comigo aqui em Cabo Frio, quando eu tive o meu estúdio Master Dance. E ela foi nomeada pela Cecília Cash, que é uma das primeiras internacionalíssima bailarina do Teatro Municipal. Todas as vezes, e eu a convidei para ser madrinha do Balé Municipal, ela veio com o maior prazer, foi lindo. Ela sempre que vai dançar, ela manda 20, 25 convites para o balé ir. Que legal, sem pagar. É bem... Muita sensibilidade da parte dela, né? Sim, gratidão, né? Eu acho que eu encaro dessa forma. Ela foi grato comigo porque quando ela estava aqui, ela não acreditava nela. E eu dizia assim, você vai ter futuro, vai embora do Rio, que não tinha mais nada para ensinar. Ela foi para a escola Heleneva, se formou e depois estagiou no Teatro Municipal. Hoje é a primeira bailarina do Teatro Municipal, que eu tenho uma honra de falar. E não deixar claro que a Carolina também mora em Munique, que você sabe, já há quase 15 anos. Foi uma das bailarinas também que eu fiz até o hino de Cabo Frio. A gente fez uma coreografia junto para poder arrecadar dinheiro para ela mostrar ao prefeito, que na época era Marquinho Mendes, para que ele desse uma ajuda para ela ir embora, e hoje está lá. Tem uma gratidão muito enorme por ela também. E o sonho dela era desfilar de baiana. Você lembra disso? Nossa, baiana não, mestre-sala. É porta-bandeira, né? Porta-bandeira. Ela foi a segunda porta-bandeira da escola. Foi muito linda. E eu fiz da comissão a ala toda de bailarinas, né? Que a gente teve aquele programa do figurino. E assim, para mim foi sempre gratificante estar assim nesses tumultos, que eu sempre dou o meu jeito. E a sua vinda para a Flor da Passagem, né, através da Célia, né, transformou o Carnaval de Cabo Frio naquele momento algo diferente, que não tinha mais. A Flor da Passagem, ela teve uma aula de todo mundo, as meninas, tudo de ponta no pé, né? É isso? Sapatilhas e roupas, chut-chus, na verdade, que a gente fala. Elas todas ali desfilando, ensaiando, elas iam para o ensaio, desfilava ensaiada na companhia, e foi um trabalho bem árduo. Comenta aí um pouquinho sobre isso, Ramires. Então, na época, eu
Porque assim, as escolas de samba, nós sabemos que eles prendem o máximo que possível para não vazar, né? O que a gente vai fazer ou o que a gente não vai fazer. E aí no dia eu só vivia pedindo pro carnavalesco, eu quero ver a roupa, eu quero ver a roupa. E aí o que que aconteceu? Trouxeram uma roupa que estava linda, mas não cabiam nelas, porque fizeram tamanhos assim de infantis. O que que eu pensei, 7, 8, eu dei um estalo, eu vou pegar todas as roupas que eu puder de bailarinas e enfiar em vocês. E foi um choque para todo mundo quando viram elas todas vestidas como bailarinas clássicas, usando a sapatilha de ponta. E eu fiz um trabalho coreográfico, ficou bem bonito e foi bem falado, graças a Deus. Não deixei a desejar. Naquela situação, acho que nós recebemos até uma visita no barracão daquela senhora lá da Passagem, que ela fazia um projeto social de um... Sim, eu não lembro o nome dela Sabe agora. quem é, né? Sei quem é. E ela achou incrível a ideia que eu fiz. E ela deu aula de balé para a filha da Fernanda, que ela tinha aula de balé. Acho que era... Esqueci o nome dela. Eu também não vou lembrar. Agora faz muitos anos, são quase 14, né? Não, mas foi mais tempo. Foi mais tempo isso aí. É. Então o carnaval tá parado há 12, eu acho que foi uns 15, 16 anos, eu creio. Mais ainda. Eu acho que foi mais ainda. 16, por aí. Isso mesmo. E eu acho que é isso. E a escola, para mim, assim, quando eu recebi o convite para ser vice-presidente, eu fiquei em choque, porque é uma coisa que eu amo, que é o samba, o carnaval, que é a minha segunda mobilidade, né, que eu gosto de fazer, mobilizar pessoas para... Eu agora estou dando aula de samba lá na escola de arte, porque eu quero... A minha intenção, na verdade, é preparar pessoas para quando uma escola chegar e dizer assim, você tem alguém para trazer? Eu dizer, tem um grupo de 30, 40 pessoas para levar, entendeu? Essa é a minha intenção para o Carnaval de 2026 aqui em Cabo Frio, quem sabe se for rolar. Fala aí, Cazé. Chico, o pessoal tá comentando aqui, aí falou o seguinte... Parece que o nome da pessoa é Ofélia Corvelo. Isso aí. E falou foi a dona Célia das Flores. Isso, pô. A Célia sabe tudo, né? Beijão, Célia! E ela mesma diz aqui que o Ramírez é uma pessoa muito especial, está sempre em busca da excelência. Só tem adjetivos bons para você aqui. Ó. A Ângela Martinelli falou assim, ó, que graça, esse tremendo profissional de dança e professor. Sem falar no ser humano incrível que ele é. E conserva... essa personalidade marcante e correta até os dias de hoje. Eu conheço e eu admiro. Fora que a quantidade de boa noite, coraçãozinho que tem. Que legal, hein? É muito bom, hein? Isso é bom. É porque as pessoas sabem que eu, assim, eu, na verdade, sou uma pessoa que ajuda todo mundo. Que se chegar alguém e dizer assim, poxa, me ajuda a entrar ali ou buscar aqui, eu faço de tudo para que as pessoas consigam flexibilizar o que quer fazer, entendeu? Aproveitar aqui, Ramírez, que a Célia está nos vendo. Quando a Carolina estiver no Brasil, vamos combinar para fazer um podcast com ela, hein? Vocês duas, hein? Mãe e filha, para a gente falar dessa história linda do que você, Célia, conquistou. Isso aí, inclusive eu já até falei pro Carlão, quando eles forem usar a música de Cabo Frio, usa o vídeo da Carol dançando, que é lindo. Eu não sei se você chegou a ver já, com a música do hino de Cabo Frio. Eles fizeram lá um vídeo lá que poxa, por que não pediram para mim, que eu não vou negar, dar o vídeo para eles botarem a Carol dançando de malha bonita, tipo assim, um pássaro, sabe, voando. Foi bem bonito, eu vou te mandar para você ver. Tá bom. Calma. Ela vem em agosto. Em agosto? É isso. Então vamos organizar, hein, Célia? Vou passar um WhatsApp para a gente poder organizar, hein? Ramírez, você atuou como secretário da ProDança, que é uma associação dos professores de dança. Isso. E foi conselheiro de cultura em Cabo Frio. Na verdade, conselheiro da dança na cultura, na época do Carlão, que tava, não era o Chopinho, né? Isso. Acho que era ele. Então, eu bati bastante votos nessa época, porque eu tava com carnaval. Então, na época que foi a escolha do conselho, o carnaval todo votou para que eu pegasse, e foi muito legal. Eu fiquei muito feliz. E a associação, na verdade... se reuniu, desde inclusive Alan Lobato estava junto na época que você fez aqui o bate-papo, ele fazia parte dessa associação que a Rosa Demarque pegou como presidente. Ela não deixa de correr atrás de trabalhos que incluam a dança. Inclusive teve agora o Dia Internacional da Dança, muitos autistas, você tinha que ter ido para ver, muitos autistas, foi muito interessante de ver a felicidade de todos eles, um torcendo pelo outro, porque não era um concurso, era uma apresentação das academias de Cabo Frio. Mas para eles é tudo, né? Para eles é como se fosse assim um mérito, muito bom.
Ô, Ramires, e a importância que os artistas estejam nesses espaços de decisão? A importância é que tem que deixar marcado, cravado, para que as pessoas entendam que a dança, a cultura é um trabalho, não é porque tem gente que acha que bailarino é vagabundo ou isso e aquilo, não tem vida. Antigamente era, porque as pessoas iam para praticar por esporte, por hobby. Agora não, é um trabalho. Quando as pessoas começam a entender que um bailarino ganha um cachê de 5.000 para dançar, 2.500, ele vai entender que precisa se disciplinar para chegar onde quer, entendeu? Por isso que é o que eu digo, tudo é uma conquista, mas essa conquista precisa ser compromissada, porque senão não adianta. Eu tenho várias pessoas que me ligam, Ramires, você pode me indicar uma pessoa? Eu não indico mais, porque o que acontece? Começa um dia, vai, o segundo, tô doente, o terceiro não vou poder ir, e aí acaba queimando a minha imagem perante algumas pessoas que acreditam em mim, porque quando eu não posso, ainda mais agora que tem uma agenda muito forte, árdua de trabalhos, porque a cultura o ano inteiro tem um trabalho. Eu sou coreógrafo oficial das todas as secretarias de São Pedro da Aldeia, Secretaria de Esporte, Educação, Cultura, Turismo, Assistência Social e Saúde. E toda vez que tem um evento, eles me contratam. Agora vai ter um da saúde em outubro, que ela pediu para eu focar numa pessoa que, tipo, seja desordenada fisicamente para entender que ele vai morrer se não se cuidar com a saúde, entendeu? Eu estou elaborando esse projeto que eu vou te convidar para ir lá assistir, que vai ser um espetáculo em outubro. Quero você presente para ver. Tá bom, vamos estar presente o lá. trabalho. Ramires, e como foi assumir a coordenação de dança na Escola Municipal de Arte São Pedro da Aldeia? Para mim foi incrível, porque na verdade... Como é que foi esse convite? Sim. Tinha uma aluna minha que fazia aula de jazz aqui em Cabo Frio e ela já era concursada lá em São Pedro da Aldeia. E aí a minha diretora Evana Pérez, mandar um beijo para ela, que ela não é mais a diretora, mas ela está sempre no meu coração. A minha aluna falava para ela, poxa, traz o Ramires porque você vai gostar muito dele, ele é uma pessoa muito inteligente, ele tem informação boa. E aí o que aconteceu? Ela pediu para eu ir lá fazer uma avaliação com ela, eu fiz uma entrevista, na verdade, antes. Depois ela pediu para eu dar umas aulas e todo mundo gostou. E no ano seguinte eu já estava com um contrato para ser diretor artístico da Escola de Artes e estou agora, vai para 4º mandato, sendo diretor artístico. E nesse meio termo, Chico, eu criei um projeto com o novo secretário da Cultura, foi o projeto do Balé Municipal, que foi aprovado por lei na Câmara dos Vereadores. E assim, a gente é um equipamento, nós somos um equipamento da cultura, que a cultura abraça com todas as... Na verdade, o projeto ele é vivido através de contrapartidas. A gente não recebe cachê porque é um grupo amador, não é um grupo profissional. Então, eu pego de 13 anos a 18 anos, alunos. Teve 3 audições, agora vai ter a nova, que vai ser agosto ou setembro. E o projeto está vivo, já vai para o 3º ano agora que vai entrar, que começou o ano de 2023 ou 22, eu acho que foi isso, 22. E agora vai para o 3º ano, 24, 25. Qual o nome do secretário? Tiago Marques, um abraço aí para ele. Parabéns, Thiago, pelo trabalho aí da cultura de São Pedro da Aldeia. Isso, e aí o que aconteceu? O Tiago viu o projeto funcionou, no ano seguinte ele criou 2 projetos, que foi o da Orquestra Sons da Aldeia e o teatro, a Companhia de Teatro de São Pedro da Aldeia. Agora a cultura tem 3 equipamentos, a orquestra, o teatro e o balé, entendeu? Isso é muito bom porque você está transformando vidas. Isso aí. É isso? Com certeza. Ramires, e o Instituto Master Dance, você fundou esse instituto? Sim. Estúdio, quer dizer, desculpa. Estúdio. Quando eu saí do Estúdio Fama, na verdade, assim, eu fiquei até chateado na época, mas eu pensei, sabe de uma coisa? Eu posso, do jeito que eu já percorri até agora, eu não vou desistir, vou criar uma outra linha para poder sobreviver. E aí criei o estúdio. Quando eu saí da escola do Estúdio Fama, o Master Dance, eu saí
e foram atrás de mim 50 alunos de uma vez Que só. legal, Camila. 50. Imagina, a escola ficou meio capemba na época, mas depois cresceu de novo. E eu continuei levando para São Pedro da Aldeia. Como eu fui morar em São Pedro, eu continuei o estúdio lá no SPEC, lá no Clube SPEC de São Pedro da Aldeia. E tive que fechar, por quê? Porque a cultura consome todos os meus dias. Eu não podia estar dividido em 2 lugares ao mesmo tempo. Porque eu trabalho de 2 até as 8 da noite todos os dias e às vezes tem eventos da cultura que eu preciso estar presente e aí eu não tinha mais tempo para... Não fechou, na verdade eu dei uma parada para dar uma continuada quando eu puder reabrir o E estúdio. fora isso, tem as manhãs de estudo, né, Ramires? Que Isso você tem aí. que tá vendo o que está acontecendo no Com mundo. certeza. Né? E tem o samba também, né? Então, samba, vamos chegar agora, hein? Ramires, fora a Flor da Passagem, né, que você fez um trabalho aqui, você também atuou como coreógrafo no Carnaval, passando pelas escolas da Imperatriz, Academia de Diversidade, Unidos de Manguinhos e Olaria, ano passado, e agora Novo Império. Isso aí. Na verdade, a Acadêmicos da Diversidade foi a primeira escola que me convidou para ser coreógrafo da comissão de frente. No Rio de Janeiro. Na Imperatriz, você era da ala de passistas. Isso. Tudo começou assim. Eu tinha uma amiga, Patrícia, eu acho que você conhece, uma de cabelo Chanel, que ia sempre lá na quadra. Sim. Então, a Patrícia me levava para a Imperatriz, amigo, não quer ir comigo, me ajudar, vestir? Eu, tá, vamos lá. Aí teve um dia, eu gostei, achei tão maravilhoso. Você nem queria, né? Não queria. Não queria. Aí o que aconteceu? Ela falou assim, eu cheguei e falei assim, amiga, será que eu consigo entrar como passista? Ela, vou falar com fulano. Aí falou diretamente com a diretora da ala de passista. Eu entrei lá em 2016 na Imperatriz. E aí mudou lá a gestão da escola, mas eu continuei porque eles ficavam com os rapazes. Sempre os rapazes ficavam, as meninas trocavam, porque tinha sempre meninas entrando. E aí eu entrei para a Imperatriz, fiquei sendo passista e quando tá tendo ensaio, aparece muito diretores, presidentes de outras escolas e vão lá e pesquisar quem samba mais, quem faz isso, quem faz aquilo. E quando souberam que eu era bailarino, profissional e coreógrafo, a diversidade me convidou para ser coreógrafo de comissão de frente. E no ano depois, eu fui convidado para ser músico da bateria, porque eu sambava muito e eles disseram, você tem que estar ali. Fui convidado, fui músico da bateria da Acadêmicos da Diversidade. E no ano seguinte, a Manguinhos me chamou para ser o coreógrafo. Fiquei coreógrafo 2 vezes, tanto na Manguinhos quanto na Diversidade. E a Imperatriz eu continuo amando, é a escola do meu coração, já ganhou, já perdeu e a gente vai levando. Tá muito bem ela, né? Muito bem. E no Olaria? O Independente de Olaria foi assim, na Imperatriz tem muitos passistas que eles desfilam em várias escolas. E aí, uma das diretoras da Olaria era uma das passistas da Imperatriz. Tá. Então ela queria contingente, ela convidava, ela dava uma ajuda de custo de ônibus, um lanche, tudo. Aí todo mundo ia, acabou gostando e ela conseguiu reunir 30 passistas de uma vez só, homem e mulher. E aí eu comecei aí, fiquei 2 anos na Olaria. Agora, a mesma diretora saiu e foi para o Império, o Novo Império, e levou todo mundo junto. Foi bastante, gente. 40 pessoas foram atrás dela. E... Agora são 2 palcos diferentes, né, Ramires? Isso. Quando você fala Imperatriz Leopoldinense, é a Sapucaí. Isso. É o top. Top, né? top. Agora, quando você fala Academia de Diversidade, Manguinhos, Olaria e Novo Império, é lá na Intendente Magalhães. Isso aí. Aonde se sente melhor, Ramires? Com toda certeza é na Sapucaí, porque é o sonho de todo mundo desfilar na Sapucaí, né? Mas, assim, eu passei a entender que a Sapucaí... A importância da Intendente. Eu passei a entender isso, porque a Intendente é uma coisa mais familiarizada, né? As pessoas curtem mais. Já na Sapucaí é uma burocracia tremenda de você passar para ali, passar para cá, ou não pode falar com Beltrano, Cicrano. Não existe uma liberdade para você poder andar e ir e vir, entendeu? Lá na Intendente você é carnaval, né? Isso aí, povão. É todo mundo se abraçando, Isso mesmo. Desfilando, passando na frente a escola tá passando, eles estão, enfim, andando na avenida.
É maravilhoso, porque assim, o que acontece? Lá na Intendente, se você quer comer alguma coisa, você tem como comer e assistir ao mesmo tempo. Lá na Sapucaí, você tem que dar uma volta ao mundo para ir comer num lugar e voltar de novo, outra volta para voltar. E o presidente da Superliga, né, o que cuida lá da Intendente Magalhães, acho que são 70 escolas de samba, se eu não me engano. Eles estão melhorando cada ano que passa a estrutura da Intendente Magalhães. Mas agora, Chico, mandaram uma mensagem para mim, parece que eles vão começar a reduzir para cair bastante escola para não ficar, porque eles estavam fazendo 3 dias uma semana, 3 dias outra semana. É muito carnaval. É muita escola. Muito, muito. Muita escola. Ô, Ramires, você acha que o trabalho do coreógrafo ainda é subestimado no carnaval ou não? É porque, assim, tipo, na Sapucaí há uma panela fechada que não tem como você entrar, sabe? Assim, tipo, as pessoas só querem as pessoas que têm mídia. Na verdade, não querem uma pessoa Mas você acha que na Sapucaí não são em todos os setores que é difícil ou não? Não, na Intendente você consegue ser coreógrafo, ser bailarino, ser contingente de alguma coisa. Na Sapucaí já não, porque as pessoas de poder, o presidente, só querem pessoas que tenham mídia, que tenham seguidores, essas coisas todas, entendeu? Então, ou é indicado por alguém. Nunca eles fazem um teste como agora está acontecendo. A gestão lá dos jurados estão pedindo currículos e portfólios para ver se renova a bancada de jurados. Isso é uma boa. Só que eu ainda acho que ainda tem QI, quem indique para ir para lá, entendeu? Não tem uma coisa acirrada para uma competição que mostra o valor da pessoa para entrar, né? É muito difícil a gente quebrar o sistema. É muito difícil, isso pode ter certeza. Ramires, o que te move ainda, o que te desafia, com tantos prêmios, com tantos projetos, tantos palcos e muita bagagem? O que me move ainda é tentar fazer com que as pessoas entendam que a dança não é uma hobby. Isso eu tenho que apagar isso da cabeça das pessoas, porque elas acham que a pessoa está ali só para curtir, e não é mais assim. Agora é um trabalho, eu tenho que enfiar isso. Como meu secretário agora, ele sabe que a gente é um profissional daquilo e ele dá um gabarito todo para nós tentarmos fazer a coisa bem feita. Agora, segunda-feira, dia 6, né? Não, minto, sexta-feira agora, vai ter a festa junina. O que ele fez com a gente? Nós vamos fazer barracas para os equipamentos da orquestra, da cultura, da escola de arte do Balé Municipal e das companhias de teatro. Para que final do ano tem apresentação, o dinheiro todo que entrar ali vai ser repartido para esses equipamentos, que é uma coisa que a gente não vai ter preocupação de ter que comprar figurino para todo mundo, o dinheiro todo vai ser em cima disso. Então, assim, o que eu tento apagar das pessoas é que a dança não é mais um hobby, não é um esporte, é apenas trabalho, trabalho, trabalho. E muito, né? Muita coisa. Amir, a gente está terminando aqui, mas ainda faltam 2 perguntas. Se você encontrasse hoje aquele menino de Fortaleza que sonhava em dançar, o que você diria para ele? Continua que vai dar certo. Você vai chegar onde você quer. Seria a mesma coisa? A mesma coisa. Então tá certo. E por fim, Ramires, como que você gostaria de ser lembrado pela dança brasileira? Eu acho assim que lembrado, eu tenho muitas lembranças maravilhosas da minha parte, né? Desde quando eu comecei até agora onde eu cheguei. Lembrado ou o seu legado? Isso, é o que eu tento fazer. Eu não quero atrapalhar ninguém, eu nunca pensei de atrapalhar ninguém. Eu tento mostrar para as pessoas que eu busquei muito para chegar até aqui e tento fazer com que as pessoas entendam que foi uma conquista, não foi alguém chegando e dizendo toma de presente. Não, eu fui conquistando de acordo com o tempo que eu precisava conquistar. E mostrar para todo mundo que a dança não é olhar e aprender, não, você tem que ter compromisso de fazer, de estar ali dentro todo dia, ensaiando, fazendo aula para entender a mecânica que existe dentro da técnica da dança. Tá certo. Ramires, nossas considerações finais, você pode ficar livre para poder você falar o que quiser. Parece que vocês têm
Alguns chamamentos aí para Sim. que você vai estar realizando nesse mês. Isso, primeiro falar do Samba é Vida, eu não sei se você conhece, São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia é um projeto estilo Cacique de Ramos, eles reúnem os cantores de enredo samba raiz lá do Rio e traz aqui sempre, que vai ser realizada a 5ª edição agora, já existe há 20 anos, mas eles começaram a fazer essas edições e essa vai para a 5ª agora. E tem o Santo Samba, que eles me mandaram uma mensagem, eu adorei a ideia, porque vai ser ali no canal do... Isso, vou estar lá. Disso. E aí eles me convidaram para ir, e eu dei a ideia, por que não monta um workshop de samba? Vai ser incrível. Aí eles adoraram a ideia, perguntou como que seria, e a gente está num acordo que vai ser agora em julho, né? Acho que dia 15 ou 16 de julho. E eu vou poder dar uma aula prática, básica para todas as pessoas que tiverem presente. E tem agora, dia 15, o arraial, a feijoada, na verdade, a feijoada do Novo Império, que vai ser lá em Oswaldo Cruz. Eu vou te mandar os flyers para depois você divulgar como quiser. E a festa junina da Escola de Arte, agora sexta-feira, se você puder dar uma passadinha lá com sua esposa. No dia 5/7. Isso. Santo Samba é dia 5/7. Isso mesmo. Vai ser com o monstro Pericelso. Isso mesmo. E aí a gente está num acordo ainda, porque assim, eles respondem muito lento o Insta, o Zap, mas a gente está num acordo e vamos ver como é que... Porque assim, tá vendo as possibilidades, se cobra junto com a mesa ou se cobra a parte, o workshop, porque vai ser um workshop de samba básico para todo mundo entender o que é o samba de raiz no pé. E na sexta, dia 15, a feijoada do Novo Império. Novo Império. Também, que é onde vai ser mostrado os logotipos, o enredo, Os tudo, protótipos, né? Os protótipos das fantasias e tudo. Tá certo. E minhas considerações é que a dança é isso, gente, é uma luta, é um compromisso. Eu, na verdade, eu até tenho uma frase que eu deixo sempre aqui, é que as pessoas podem esquecer nossos sons e movimentos, mas não vão esquecer nunca o legado e a história que eu tentei deixar para todo mundo entender. Legal. É isso. Isso aí. Hoje o podcast foi fantástico com o nosso amigo Ramires, esse brilhante bailarino da cidade de Cabo Frio, do Ceará, Diretamente do mundo. Do mundo, isso aí. Não fique confuso. Chico Parafuso é multiuso. Valeu!